Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu queria. Ontem eu falei o negócio da coisa do relacionamento, da coisa que já está acontecendo, não está. E aí eu queria falar mais uma coisa sobre isso, de novo, mais uma vez sobre amor, porque é o que as pessoas me pedem mais para falar o tempo todo, e aí eu fico pensando que às vezes eu fico recusando isso para lidar com outros conteúdos. Mas eu acho que, enfim, a gente vivencia grande parte do nosso sofrimento na vida, das nossas angústias e tal, concentrados na relação amorosa, porque a gente é muito desabilitado para viver relações amorosas e a gente investe muito nelas ao mesmo tempo. A gente investe tudo que a gente tem nelas e a gente não tem a menor condição de perceber o que está se passando, a gente é totalmente precário nelas, me incluindo aí também, e não sabe lidar com as frustrações e não sabe lidar com as repetições de padrões que a gente mesmo leva adiante, não sabe por que isso acontece. Muito difícil, né? Então aí você faz uma certa terapia lá de você mesmo, aí você percebe umas coisas, mas você não consegue mudar. Isso é uma questão para mim super séria. A gente percebe os padrões, mas a gente não consegue alterar, porque alterar padrão, assumir padrão, né? Entender o padrão e modificar o padrão são coisas totalmente diferentes, né? Assumir a sua fragilidade, entender por que ela acontece, achar uma hipótese para explicar por que ela acontece, depois conseguir modificar isso, são 3 etapas muito distintas, que são difíceis de controlar. Eu acho que até tem maneiras de se modificar, mas eu tendo a achar que as coisas são... A gente aprende os nossos padrões de funcionamento, os nossos enlaces malucos e tal, muito cedo, quando o nosso cérebro, aí tanto em neurociência quanto em psicanálise, né, os nossos padrões de resposta estão se formando assim, muito primariamente lá atrás, a gente nem percebe como que isso aconteceu. E a gente então vai repetir isso para o resto da vida, às vezes, e modificar isso é possível, mas dá muito trabalho. É uma prática contínua, assim, para você conseguir alterar essas paradas. E aí eu estou aqui de novo lendo esse livro aqui, né? Eu já falei sobre ele, O Curso do Amor, do Alain de Botton, já falei sobre ele, a gente já falou, eu e Flor num outro vídeo, que acho que é o vídeo do romantismo, não tenho certeza mais, mas eu acho que é. E a gente já falou muito sobre isso, mas eu achei uma passagem, na verdade a Flor achou uma passagem aqui que é muito maravilhosa, que diz muito sobre por que a gente não consegue ser maduro o suficiente para lidar com uma relação, assim, para estar numa relação. Como se a gente fosse muito infantil para lidar com o outro, que é um sujeito tanto quanto você, porque você sempre vai entender o mundo à sua disposição. Você sempre quer que o mundo esteja preparado para você, te aceitando do jeito que você é, te acolhendo, te dando respostas e tal. Eu já falei muito disso aqui, mas tem uma passagem dele que eu vou ler aqui agora e é muito boa, eu acho muito boa. Eu vou tentar ler com calma para ver se dá para entender, mas se você não conseguir me fazer entender, você pode comprar o livro, O Curso do Amor, do Alain de Botton, que eu não estou ganhando nada para fazer esse merchan. Mas, de qualquer forma, se não, você pode ir na livraria, você tem uma livraria na sua cidade, e abrir na página 135, se não dá para entender o que eu vou ler, e ler, porque às vezes entender a pessoa falando é chato, é difícil. Eu tenho dificuldade de entender leituras, por exemplo, assim. Então você pode pegar e ler 10 vezes isso aqui na livraria e devolver o livro e não comprar o livro, que deve custar, sei lá quanto custa esse livro aqui, mas, enfim, é um dinheiro. Vou ler aqui a passagem para vocês, tá bom? E aí vocês depois me digam se dá para entender essa coisa de como a gente não está preparado para lidar com o real do mundo, com as frustrações, as dificuldades, enfim, o fato de que o mundo não ama a gente tanto quanto a gente acha que ele deveria amar. Vamos lá. Uma criança amada, então ele fala sobre a infância, uma criança amada enfrenta um precedente desafiador. Por sua própria natureza, o amor dos pais trata de esconder o esforço necessário para gerá-lo. Por sua própria natureza, o amor dos pais trata de esconder o esforço necessário para gerá-lo. Protege o destinatário da complexidade e da tristeza do doador. Protege o destinatário, a criança, né, da complexidade e da tristeza do doador, e de qualquer consciência dos outros interesses, amigos e preocupações sacrificados pelo pai ou pela mãe em nome do amor por essa criança. E protege de qualquer consciência dos outros interesses, amigos e preocupações sacrificados pelo pai ou pela mãe em nome do amor por essa criança. Com infinita generosidade, situa a pequena pessoa no próprio centro do cosmos por algum tempo, para dar-lhe força para o dia em que precisar, com atormentada surpresa, entender a verdadeira escala e a terrível solidão do mundo real. Com infinita generosidade, situa a pequena pessoa no centro do cosmos por algum tempo, para dar-lhe força para o dia em que precisar, com atormentada surpresa, entender a verdadeira escala e a terrível solidão do mundo real. Então,
os pais deixam lá a criança no centro do universo, dando lá, nutrindo essa criança para que ela tenha capacidade de enfrentar o mundo real. Mas ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles estão negando para essa criança o real do mundo, né? O quanto o amor é sofrido, o quanto há de privação nisso, o quanto há de dor nisso, o quanto há de trabalho nisso, de investimento nisso. Você não fala para o seu filho, você tem noção do investimento? Quase nunca. Você tem noção do trabalho que é isso aqui, você existir? Então, esse sujeitinho lá entende que o amor é dado para ele desse jeito espontâneo. Ele não entende o custo que o amor tem. Ele não entende a dificuldade que é o amor, o peso, né? Assim, quanto que você tem que dar de volta, né? Tudo isso que está envolvido no amor. Toda essa troca, ele acha que o amor é recebido, que o amor acontece. A criança, então, depois ela vai ter que enfrentar o mundo e se deparar com a verdadeira escala e a terrível solidão do mundo real. E é uma solidão mesmo, porque você não vai ter mais aqueles pais ali. E a gente até entende isso, a gente até entende essa questão, mas entender essa questão é completamente diferente de conseguir processar ela nas relações e aceitar que é assim e seguir adiante e ver o que você pode aprender com essas relações que não são similares àquelas que fundaram o seu sujeito, que fundaram quem você é, com as quais você se acostumou a trocar afeto. Então você aprendeu que é assim. Você aprendeu, não aprendeu no sentido cognitivo só, você foi fundado nesse afeto. E você vai achar que o mundo é isso, né? E aí o resto da tua vida é perceber que o mundo não é isso. O resto da tua vida é perceber que o mundo é um desgaste, que o mundo é uma luta, que o mundo é um esforço, que o mundo é trabalhoso, que o mundo é solitário. E tem gente que não consegue aceitar essa perda, não consegue aceitar essa diferença, né? E aí fica se debatendo nas relações, buscando uma relação ideal que não vai acontecer. Acho que isso responde muita coisa. Me digam o que vocês acham. Eu achei muito boa essa passagem aqui. Curso do Amor, página 135. Vejam lá na livraria mais próxima de vocês para não ter que comprar o livro, ou comprem um livro, porque é muito bonito o livro mesmo. Tá? Me digam aí o que vocês acham sobre tudo isso. Muito obrigado, gente. Até amanhã. Desligar aqui. Até amanhã, gente. Tchau.